my students, English learners! Bem-vindo de volta ao nosso canal, trazendo aqui mais um teacher do nosso time SDBI. E hoje, com muita alegria, muita honra, muita satisfação, o nosso teacher Wagner Cabral. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso time, não esqueça de atualizar as suas redes, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, a gente sempre posta dica do time. No nosso site também, na aba Nosso Time, você consegue ver um pouquinho do background de cada professor. E vai ser uma honra e um prazer trazer aqui mais conteúdo útil e interessante para que você consiga ainda se desenvolver muito mais nas suas habilidades no idioma e, claro, atingir o próximo nível, né? Hello, Wagner! Welcome to our episode! Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, que bom. Vou ler um pouquinho então da bio do Teacher Wagner, para que vocês que ainda não o conhecem possam conhecer um pouquinho mais. O Wagner nasceu no Rio de Janeiro e mais especificamente na Baixada Fluminense. Ele é de Xerém, onde eu não sabia que o Zeca Pagodinho reside, né, Wagner? Foi uma informação que eu soube por ele momentos atrás. Ele possui uma irmã gêmea, que também uma curiosidade que eu não sabia, não sei se os seus alunos já sabem, mas dando um spoiler aqui da sua vida. E ele foi criado assim numa família bem grande. Sempre estudou em instituições públicas de ensino, olha que legal. Então, todo o mérito ali vai para o aluno, né? Independente do lugar, a gente sabe que quem faz ali o sucesso é sempre a pessoa. Estuda inglês já desde os 10 anos de idade e se interessou pela língua pela primeira vez quando esteve num aeroporto. Olha que legal, eu achei fantástica essa parte aí da sua carreira. Aos 15 anos de idade, ele decidiu fazer o ensino médio em formação de professores, conhecido como, será que seria o magistério? É o magistério, é a formação normal. Magistério, legal. E aos 19 anos de idade, decidiu fazer um curso de guia de turismo. Então, associou ali as suas principais habilidades, né, Wagner? A questão da comunicação, que você é muito comunicativo, muito simpático, e também a sua paixão pelo inglês, né? Achei muito legal. E também, claro, depois, mais para frente, ele fez a sua graduação em Educação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele estudou letras e também certificado no CELTA, né, pela Universidade de Cambridge, e já tem experiência de anos lecionando para alunos em escolas particulares de idiomas no Rio de Janeiro e também ao redor do mundo, porque agora no online a gente não tem mais limite geográfico, né? Então, isso é muito bom. E hoje o Teacher Wagner decidiu trazer um tópico que eu acho mais que essencial para todo mundo que está querendo estudar inglês e que por mais que às vezes você tenha um tutor, um instrutor, não vai adiantar, né? Assim como ir na academia uma vez na semana não vai deixar o seu abdômen trincado, então a gente precisa ir muito além daquilo que a gente faz dentro da sala de aula. E por isso o Teacher Wagner decidiu trazer esse tópico de hoje, que é como você ir além da sala de aula para aprender o inglês e manter uma rotina de estudos eficaz, certo, Wagner? Certo. E o que você, assim, já pensando, por que você acha que esse tópico é tão importante para os alunos hoje em dia? Então, eu acho que esse tópico é importante porque normalmente os alunos estão muito acostumados a depender dos professores, né? E aí eles sempre perguntam, por onde começar? Eu gosto de trabalhar com música, eu gosto de assistir série, só que, na verdade, eu costumo dizer aos meus alunos que eles têm que ter um propósito naquilo que eles fazem. Então, ensinar o aluno a aprender e a usar as ferramentas, eu acredito que é uma das funções que a gente, quanto professor educador, tem, né? Porque quantas vezes eu estive na sala de aula, né, e os alunos me falaram que tiveram uma pergunta e eles resolveram aguardar até a próxima aula para poder chegar até mim e perguntar. Só que aí eu ensino a eles a utilizarem as ferramentas da internet justamente para facilitá-los. E aí a gente parte sempre do ponto de interesse, né? Porque uma das coisas que eu falo com os alunos é que eles precisam ter interesse naquilo que eles fazem. Às vezes a gente indica algumas atividades para os alunos, eles falam, eu não gosto muito de assistir vídeo, não gosto muito de escutar música, mas eu falo que é a questão da frequência, como academia, como você falou. É um pouco cada dia e o aluno vai chegar no progresso. E a gente precisa também levar em consideração o interesse do aluno. Por isso que eu acho importante ser tratado essa questão nas lives, no podcast.
E é Show de isso. bola, adorei. E quando a gente pensa nesse self-study, né, quando o aluno ele vai por conta trabalhar além da sala de aula, como que ele poderia deixar esse momento mais interessante para ele? Então, eu acredito que o aluno precisa ter o foco. Então, se ele procura trabalhar a questão do listening, né, a questão de escutar música, se for a comunicação mesmo, né, porque muitos querem ir viajar. Então, eu dou a dica para eles procurarem coisas no YouTube, vídeos no YouTube de contextos de fala real. Então, também tem a questão dos aplicativos. Às vezes os alunos estão indo para casa, eu não tenho muito tempo, ou tenho 20 minutos de break no trabalho, eu tenho uma hora, mas não consigo fazer uma hora porque eu tenho que almoçar, ou tenho que fazer alguma coisa do trabalho. Então eu falo, por que não fazer uma coisa que é divertida? Porque também tem que ser divertido. A gente aprende com aquilo que é divertido, né? E isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue ficar na frente da televisão assistindo uma série de uma hora ou 50 minutos. Mas tem aluno que não tem tanta paciência, e eu falo, por que não fazer 5 minutos? Né? Eu tenho um aluno que ele falou que ele não gosta muito de assistir vídeos. Ele falou, eu não gosto muito de YouTube. Eu falei, bom, tudo bem, você não gosta, mas você precisa pegar um vídeo que tenha um contexto real. E aí, se tem uma hora, por que não dividir? 10 minutos. Ele falou: 10 minutos dá para mim. Eu falei: então, dá para fazer. O que não pode é deixar de fazer. É isso que eu falo muito com os meus alunos. Legal, excelente dica. E essa questão da música, você mencionou bastante essa questão de fazer por prazer, às vezes muitas pessoas gostam de música. Como que você acha que essa música deve ser trabalhada na hora de você melhorar o seu inglês? A primeira coisa que os alunos sempre falam é que eles querem pegar a questão da tradução. E aí eu falo com eles, gente, não precisa ir para a tradução. A tradução é a última coisa que a gente faz. Então, eu falo com eles, por exemplo, eu gosto muito de imprimir porque eu sou sinestésico, eu preciso escrever, eu preciso anotar, eu preciso usar os meus markers para poder highlight, né, as palavras que Uhum. eu estou aprendendo na música. Então, eu falo com eles, pega a música, escuta primeiro ela, depois de você escutar, você pode também acompanhar a letra. E aí é bom trabalhar com a letra da música porque você classifica, né? O que é verbo, porque reconhecimento de sentença também é muito importante. Saber que o adjetivo vem antes do subjetivo, do Substantivo. substantivo. E aí também tem a questão do advérbio, verbos no passado. Então eu peço para os alunos fazerem uma classificação. Tem uma lista de verbos, uma lista de substantivos, que são palavras em geral. Tenha uma lista de advérbios, e aí depois vocês vão formulando frases. E aí o importante é entender a música como um todo. Tem aluno que sente a necessidade de saber qual é a tradução, mas eu falo, antes de vocês verem a tradução, procura sempre trabalhar a música de forma com que vocês entendam o contexto dela. Ela está falando sobre o quê? Ela está falando sobre mercado de trabalho, ela está falando sobre um relacionamento, uma pessoa que terminou o relacionamento. Então é importante trabalhar a música antes da tradução. E aí o aluno vai fazer da maneira com que ele achar melhor, né? Excelente. E o importante é o aluno se descobrir, né, assim como você mencionou, descobrir como que ele aprende de uma maneira mais fácil, mais produtiva, mais eficaz, que nem você mencionou, né, eu sou sinestésico, então também conhecer ali às vezes o seu learning style. Eu sou uma pessoa mais visual, eu sou uma pessoa mais auditiva, eu preciso realmente escrever, né, para lembrar aquilo que eu escrevi. Então isso faz toda a diferença na hora de você se desenvolver e uma coisa que ajuda e atrapalha, né, a gente sabe que a gente tem muita informação na internet, muito aplicativo, como você mencionou, e às vezes o aluno ele fica assim meio perdido, né, como é que eu vou fazer as pesquisas certas para focar naquela minha necessidade em especial? Por exemplo, a minha dificuldade maior é listening, a minha dificuldade maior é o speaking. Então, como que o professor ele pode ajudar o aluno na hora de fazer essas pesquisas na internet a respeito do que ele está aprendendo em sala de aula? Então, a gente está revendo Simple Past. Então, como que eu vou procurar coisas na internet que ajudem a potencializar o meu self-study na hora de melhorar as minhas habilidades com o Simple Past, por exemplo? Então, eu acredito que esse trabalho ele tem que andar conjunto, né? O professor e o aluno, eles andam juntos nesse processo. Mas a gente vai dando ao aluno oportunidades de ele se tornar independente do professor.
Então, o que que acontece? Eu trabalho muito com sites, porque a gente sabe que nessa correria do dia a dia, às vezes o aluno é adulto, eles não têm como abrir o livro. A gente também ensina a gramática, mas eu acredito que a gramática é aquele método que os alunos não gostam muito, né? Porque é muito regra gramatical, até porque a gente está ensinando o aluno a falar, né? Então, o nosso ensino de língua inglesa está para a comunicação. E aí, uma das dicas que eu dou para os alunos é utilizarem alguns aplicativos que têm disponíveis na internet e alguns sites seguros. Por exemplo, eu uso muito para alunos mais avançados, né? Eu uso muito o Voa News Learning English, que está disponível na internet, que tem algumas atividades para os alunos fazerem. E aí também tem atividades relacionadas ao beginners, né? Que são os Uhum. iniciantes, intermediário, avançado. Também uso muito o British Council Learning English, que eu confio bastante. E aí eu mostro ao aluno, ó, olha isso aqui, ó, esse site é um site que eu confio. Então eu sempre procuro pedir para eles fazerem a pesquisa pelo tópico gramatical, né? Ou então pelo tópico do comunicativo mesmo, falando sobre coisas do passado, talking about past, simple past, e aí o aluno coloca British Council Learning English, or Learning English Simple Past. E aí eu vou também caminhando com eles na maneira com que eles vão me mandando. Falo com eles, ó, porque eu também procuro muita coisa na internet, mas por que não vocês pesquisarem também? Por exemplo, tem um aplicativo que eu encontrei na internet que se chama Promova. E aí eu indiquei para os meus alunos, porque às vezes eu estou aqui em casa, não estou fazendo nada, eu entro na internet e o próprio Instagram mesmo e o Facebook acaba indicando para a gente alguns aplicativos, né? Então eu vou Sim. testando, e aí eu indico aos meus alunos. Só que tem alguns alunos nossos que eles trabalham com tecnologia, né? Então eles sabem Uhum. bem melhor do que a gente. E aí eu falo com eles, olha, se vocês encontrarem alguma coisa, me passa também. E aí eu pergunto para eles, eu dou a oportunidade também deles me ensinarem. Ah, por que que você achou importante esse site? Por que que você achou importante esse aplicativo? Ah, é gratuito, não é? Então eles vão me passando as informações que eles mesmos vão adquirindo na internet. E E é uma eu coisa me... que você mencionou que eu achei muito legal, é a questão dessa confiabilidade, né. Então, o que eu também sinto, às vezes, que os alunos têm essa dificuldade de chegar e falar assim: "Sá, eu abro ali o YouTube e eu quero ver explicações sobre uma gramática específica, uma expressão específica ou pronúncia", e como saber se esse conteúdo ele é confiável, né, na explicação? Como saber se essa pessoa que está falando realmente é uma pessoa capacitada, se eu estou no caminho certo? Qual que é a dica que você dá para esse aluno na hora que ele busca vídeos no YouTube para assistir aulas em geral? Então, de maneira geral, eu gosto muito da questão da comunicação entre o professor e o aluno, e eu peço sempre que os alunos me mandarem. Eu vou ensinando a eles a fazerem a pesquisa, a maneira com que eu vou percebendo eles estão sagaz, né? Não, ó, esse livro aqui, esse vídeo aqui tem alguma coisa errada, não tem, teacher? Falo, não, realmente tem, porque eles mesmos, por conta própria, eles vão reconhecendo. E eu acredito que esse reconhecimento, né, reconhecer que algo está errado gramaticalmente ou não é o adequado para um contexto de fala, em diferentes contextos, Uhum. eu acho que é importante perceber essas nuances, né? Mas aí eu sempre tenho algumas dicas para os meus alunos, porque eu gosto de trabalhar junto. O aluno avançado, né? O aluno que já tem um inglês avançado, ele já consegue ser mais independente. Mas no início, por exemplo, eu vou selecionando muito o que eu vou passando para o aluno e vou dando passo a passo de como eles devem fazer a pesquisa. E aí eu vou pedindo para eles me mandarem mesmo. Até porque nós, professores, a gente tem uma rede de apoio, né? A gente vai passando um para o outro. Eu, por exemplo, quando não sei dicas de série, eu vou pedindo para um outro colega, porque tem tantas coisas que eu Uhum. faço, mais tempo para assistir série, é uma coisa bem complicada. No outro dia, um aluno meu indicou uma que era parecida com Friends, e eu achei muito bacana, porque ele falou, ah, isso aqui é da década de 80. Falei, pô, que legal, de repente a gente só tem, né, dentro Uhum. das nossas possibilidades de série, a gente tem Friends, e tem outra sitcom que ele me indicou. Então, assim, é um trabalho muito conjunto, né? A gente aprende todos os dias com os alunos, isso é muito bom, né? Ai, eu gosto muito, E gosto se você muito. tivesse que dar um, assim, um wrap up ali para dar
Qual seria o seu conselho para esse aluno que, por exemplo, decidiu a montar ali a sua rotina de estudos, de todos os dias separar ali aqueles 10 minutinhos, que às vezes a gente sabe que 1 hora realmente não dá, como você mencionou, e ele quer ali todos os dias 10 minutos se organizar para estudar. Então, qual que seria o seu overview para esse aluno e o que que ele deveria fazer? Então, uma coisa que eu pergunto bastante para os meus alunos é: qual é o horário que você melhor funciona? Você funciona melhor de manhã, você funciona melhor de tarde ou você funciona melhor de noite? Porque também não adianta você pegar para fazer uma coisa que é de estudo, né, relacionada ao estudo, ao desenvolvimento da língua, no horário em que você está cansado e você quer assistir televisão. Não adianta a gente se auto-sabotar, né? Então, se eu sou produtivo de manhã, eu vou pegar ali 10 minutos. Tem gente que acorda cedo, ó. Se acordar 5 horas não é problema para mim. Vou sair de casa às 5h30 para o trabalho. Então, pega de 5 a 5h15, ou de 5h15 a 5h30. Então, eu acredito. Outra coisa também que eu acho muito importante é organizar os horários de maneira com que você não deixe de fazer um pouquinho dessa atividade por dia. Então, é a questão que eu falo com os alunos da frequência. Não adianta você pegar, hoje eu não fiz essa atividade, amanhã eu vou fazer 1 hora, amanhã eu vou fazer 30 minutos. Não, pega 15 minutos, é como academia. Academia você não vai num dia, você tenta compensar no outro, quando você chega em casa você está exausto, e aí não adianta muito, você precisa ter um cronograma. E outra coisa que é muito importante que a gente passa para os nossos alunos é você ter como foco aquilo que você quer desenvolver. Então, por exemplo, se eu sou melhor no listening, eu quero desenvolver o speaking, então eu tenho que fazer atividade de speaking. Então, se eu sou melhor no speaking e na audição eu não sou tão bom, então eu preciso escutar mais. Então, a gente precisa dar a esse aluno esse senso de responsabilidade de dizer: o que que você precisa desenvolver? O que você acha que você precisa desenvolver? Porque eu não acredito numa aula onde nós, professores, chegamos, né? Nós somos os facilitadores, né? A gente está aqui para poder facilitar O para o processo. aluno. Mas o aluno também é muito responsável por isso. E ele Sim. participa na aula. Olha, é importante você fazer essa atividade diariamente, fazer essa atividade na sala de aula por conta disso, disso, disso. Então a gente tem que ensinar o aluno a ser crítico também, né? E também Então eu tomar essa responsabilidade, esse ownership ali do processo, né, porque, que nem você mencionou, nós somos 20% do processo, 80% do processo é o aluno. Não é a Sabrina que vai fazer mágica, não é o Wagner que vai fazer mágica, não é, sei lá, o professor nativo lá dos Estados Unidos que vai fazer mágica. Não, cara, se você não se dedicar, você não vai aprender, assim como qualquer outra habilidade na sua vida. Então, tudo precisa de dedicação, comprometimento e essas dicas que você mencionou agora de como utilizar, né, a internet a nosso favor também, além da sala de aula, eu acho que vai ser ótimo. Anotem, pessoal, essas dicas, não perca esse conteúdo e já comece a colocar em prática amanhã. Não espere na segunda, né? Sei que amanhã é feriado, mas a gente tem que colocar isso em prática sempre, para tudo na vida. E eu acho que vai ser muito bacana todo mundo conseguir adaptar, conforme você mencionou, personalizar o conteúdo, conforme aquilo que você necessita, que você gosta, que você precisa, para chegar nesse nível de inglês e não perder mais oportunidades por não falar inglês. Então, esse é sempre o nosso lema. Wagner, queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Obrigada, foi incrível. E eu tenho certeza que os seus fãs, né, os seus alunos são muito seus fãs, eles vão adorar te ver aqui no canal para escutar um pouquinho mais do seu background, da sua vida e também de todo esse conteúdo muito prático que você trouxe pra gente hoje. Guys, see you soon. Take care. Follow us Mano, for next tips, next content. Não se esqueça de curtir o canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos. E se você também quiser conhecer um pouco mais dos nossos patrocinadores, vou deixar aqui o arroba de todos para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do trabalho deles. Temos aqui empresas incríveis apoiando esse canal, porque sem eles a gente não conseguiria estar aqui. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys. Take care. bye bye.